gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é o sistema colonial. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de colonização que aconteceu aqui na América. E eu sempre, quando eu dou aula para os meus alunos, eu costumo perguntar para eles o seguinte: se Brasil e Estados Unidos foram colônias, por que os Estados Unidos é uma das principais potências, se não for a principal potência do mundo, e o Brasil é um país em desenvolvimento? Será que se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, seria tão desenvolvido quanto os Estados Unidos? E aí? Será ou não será? Então, a gente vai ver aqui os diferentes tipos de colonização e no final eu falo essa resposta para vocês. Bom, nós temos no sistema colonial a colonização clássica, que é a colonização de exploração. Então, o objetivo de uma colônia era enriquecer a metrópole. Colônia era a região que estava sendo explorada e metrópole era o país que detinha aquela região. Então, o objetivo de uma colônia era enriquecer a metrópole. Então, quando o europeu ele ia naquela região, ele não ia para desenvolver aquela região nem ajudar os povos que habitavam lá. Pelo contrário, ele ia para retirar o máximo que pudesse de riquezas daquela região. E como é que acontecia isso? Num primeiro momento, eles procuravam por metais preciosos, ouro ou prata. No caso da Espanha, por exemplo, os espanhóis conseguiram encontrar prata ali naquela região do Potosí. Então, conseguiram encontrar prata e conseguiram fazer sua riqueza dali. No caso do Brasil, os portugueses não conseguiram encontrar metais preciosos. E aí, como é que eles fizeram para explorar aquela região? Aí lançava-se o plano B. Qual era o plano B? Na falta de metais preciosos, eles iam desenvolver ali a produção de algum produto que tivesse lucro na sua venda na Europa. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, os portugueses resolveram fazer o cultivo da cana-de-açúcar para produzir o açúcar que era vendido no mercado europeu. No caso, por exemplo, das colônias espanholas, eles também desenvolveram produtos primários nas grandes haciendas que eram vendidos no mercado europeu. Então, quais eram as características de uma colônia de exploração? Primeiro, eram grandes propriedades de terra, utilizavam-se a mão de obra escrava, porque aí a venda desses escravos era mais um motivo de lucro da metrópole, porque geralmente quem vendia esses escravos era a metrópole. A produção de um único produto, que era chamada monocultura, como aqui no caso do Brasil, dando exemplo para ficar mais claro, foi utilizado o cultivo da cana-de-açúcar. E havia a presença do pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia ela só podia fazer comércio com a sua respectiva metrópole. Então, no caso do Brasil, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Por que isso? Porque aí a metrópole ela vendia os produtos manufaturados para a colônia, porque a colônia não poderia produzir manufatura e não poderia comprar de outro lugar. E mesmo que a metrópole não produzisse essas manufaturas, como era o caso de Portugal, que comprava as manufaturas da Inglaterra, eles revendiam para a colônia essas manufaturas a um preço muito mais alto. Então, a metrópole era só lucrava. Então, a colônia de exploração, o objetivo era enriquecer a metrópole. Essa é a colonização clássica. Mas existiu outro tipo de colonização? Sim, quando não foi possível aplicar a colonização de exploração. Por exemplo, nas 13 colônias inglesas, que vão dar origem aos Estados Unidos, elas foram divididas em colônias do norte, do centro e do sul. As colônias do sul foram colônias de exploração, colonização clássica. Houve ali o cultivo do algodão que era produzido para abastecer as manufaturas inglesas. Só que no caso das colônias do norte e das colônias do centro, eles não encontraram metais preciosos. Então, qual seria o segundo passo? O segundo passo seria encontrar um produto que pudesse ser produzido e que desse lucro para a metrópole. Só que
No caso das colônias do norte e do centro, o clima era um clima parecido com a Inglaterra. Diferente de Portugal, por exemplo, que tinha um clima totalmente diferente do clima brasileiro. Então, aqui eles puderam produzir a cana-de-açúcar. No caso dos ingleses, nas colônias do centro e do norte, como o clima era parecido, eles não puderam produzir um produto que já não fosse produzido lá na Inglaterra. Então, não ia ter sentido eles produzirem um produto, gastarem dinheiro com navios, com pessoas que viessem para cá e produzir um produto que já era produzido na Inglaterra. Então, o governo inglês ele concentrou as suas forças ali nas colônias do sul, onde havia o pacto colonial, onde foi estabelecida a colonização de exploração. As colônias do norte e do centro ficaram livres, eles não quiseram saber. Então, quem é que foi para aquelas colônias ali do norte e do centro? Pessoas indesejáveis na Inglaterra. Pessoas que tinham problemas com a lei e que era dada, ao invés da sentença de morte, elas eram o castigo, né, a pena era ir para as colônias. Então essas pessoas elas vinham para as colônias, ou então aquelas pessoas que eram perseguidas por conta das guerras religiosas que havia ali também na Inglaterra, aquelas perseguições religiosas. Então essas pessoas elas vinham no sentido de que elas queriam mudar de vida, né, ter uma vida melhor, começar a vida novamente. Então ali elas iam para morar, para se desenvolverem. Então ali naquelas colônias do norte se desenvolveu pequenas propriedades de terras familiares, a mão de obra era assalariada, havia policultura, que era a produção de vários produtos. O que sobrava eles começaram a vender. Então se desenvolveu ali um comércio que começou a se desenvolver ali naquelas colônias. Eles como não havia a questão do pacto colonial, eles começaram a fazer comércio com outros lugares. Um exemplo disso é o comércio triangular, em que eles faziam com regiões ali da África e das Antilhas, na base da troca do melaço. Depois eles trocavam por escravos, os escravos eles vendiam para as Antilhas e pegavam o melaço de volta e fazia aquele comércio triangular ali. Então essas colônias se desenvolveram a ponto de estarem tão desenvolvidas que são essas colônias que vão puxar o movimento de independência das 13 colônias. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo, se o Brasil tivesse sido colônia da Inglaterra, o Brasil seria desenvolvido como os Estados Unidos? Não seria. Porque da mesma forma que foi colônia de exploração nas mãos dos portugueses, seria colônia de exploração na mão dos ingleses também. O que faz o país ser desenvolvido ou não, o que faz o país ter problemas de desenvolvimento ou não, não é quem colonizou, e sim o tipo de colônia que ele foi. Então, se o país ele foi colônia de exploração, ele vai ter inúmeros problemas, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e vários outros países latino-americanos. E se ele foi colônia de povoamento, ele vai ter um desenvolvimento, como foi o caso dos Estados Unidos, tá? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias. Aguardem que vem novidade por aí.